Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida, com o seguinte tema: como disciplinar as finanças e consumismo. Hoje nós vamos entrar no nosso terceiro tópico, que diz a importância do planejamento financeiro. Como planejar a vida financeira da família ou a nossa vida financeira. A palavra de Deus, ela nos ensina o planejamento financeiro. Então ela tem uma resposta para isso. Como sair das dívidas, como planejar a vida. Ou seja, em Lucas capítulo 14, verso 28 a 30, Jesus ele diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombam dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 28 a 30. Nesta palavra de Jesus, ele está contando para nós uma parábola e mostrando como devemos administrar os recursos que temos, com os gastos que temos e os gastos que teremos. Ou seja, ele está dizendo ali: olha, se você vai construir uma casa, se você vai comprar um carro, ou se você vai comprar um lote, você tem que assentar e levantar e ver os recursos que você tem, gastos e recursos, para que você, dando esse passo, não venha a passar a vergonha, não tendo como nem pagar e nem como continuar a construir. Então, queridos, para um bom administrador, ele olha o presente projetando o futuro para não cair em dívidas insustentáveis. Então, nós vamos ver 3 passos bem claros nos ensinos de Jesus como administrar a nossa vida financeira ou administrar a vida financeira da nossa família. Primeiro passo: planejamento familiar, planejamento financeiro familiar. Para um bom planejamento, é necessário sentar com a família, chamar a família: olha, vamos sentar, vamos orar, ou seja, vamos buscar a sabedoria de Deus para que possamos entender e levantar os gastos necessários e desnecessários. Ou seja, eu tenho que ter sabedoria para entender o que é necessário e o que é desnecessário. O que nós estamos, aonde nós estamos investindo o nosso dinheiro que é necessário e aonde nós estamos investindo o nosso dinheiro que é desnecessário. Ou seja, o que pode esperar, o que pode ser deixado para depois. Então, a palavra de Deus nos diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Versículo 28 de Lucas capítulo 14. Então, esse é o primeiro passo: levantar os recursos, calcular as despesas e verificar se tem como ou não tem como fazer aquilo que nós estamos planejando. Segundo passo: ver os recursos, aquilo que nós ganhamos, aquilo que entra como salário, como recurso financeiro e aquilo que é gasto. Ou seja, os gastos mensais do dia a dia, de cada mês. Então nós vamos ver o que ganhamos e o que gastamos. Ou seja, colocar na ponta dos lápis o que entra, o que se ganha, os gastos de todos os meses, mais aquilo que você pretende gastar nos seus planejamentos. Porém, reservando uma parte para emergências. Ou seja, o que vem a ser isso? Você ganha X. Os gastos mensais: água, luz, gás, alimentação. Esses são os gastos mensais. E tem
as emergências. Às vezes alguém da família fica doente, precisa pagar um médico, precisa comprar medicamentos. São gastos mensais também que entram na emergência. Então, você vai ver esses gastos mensais, mais aquilo que você pretende investir, naquilo que você quer comprar. Assim, você vai ter o seu salário e vai ver, olha, eu ganho X, os meus gastos mensais é X, está sobrando isso. Eu tenho que tirar pelo menos 5% para guardar para a emergência. Aí você vai ver o que sobrou, aonde pode ser investido. Né? E se você for cristão, o primeiro que você tira nos gastos é os dízimos e as ofertas, para investir na obra do Senhor. Nós não temos condições de administrar situações difíceis que aparecem sem esperar, ou seja, emergências. Então, por isso que nós temos que reservar pelo menos 5% daquilo que nós ganhamos para as emergências, certo? Então, esse é o segundo passo do planejamento financeiro. Colocar na ponta dos lápis aquilo que entra como recurso e aquilo que sai como gastos. Terceiro passo, disciplina familiar, corte de gastos. Essa parte aqui é difícil, porque nem todos vão compreender a necessidade dos cortes, mas deve-se apontar os gastos desnecessários e cortar para um bom andamento familiar. Ou seja, ao colocar no papel os recursos, os gastos, você terá conhecimento de como anda a área financeira. É hora de cortar os gastos, administrar tempo no chuveiro para economizar na água e na luz. Ao invés de uma assinatura de TV, abrir uma conta poupança para guardar dinheiro para investir futuramente. E outros gastos desnecessários. Todo final de semana, comer pizza, comer lanche, sair para os restaurantes. Temos que administrar isso também. Né? Outros gastos desnecessários que você sabe que você tem, que podem ser cortados. Então nós temos que administrar isso. Comprar coisas que não são necessárias naquele exato momento. Né? Então, por exemplo, o guarda-roupa está cheio de roupa. Eu não tenho roupa, eu vou lá comprar uma roupa nova. Mas está batido demais. Mas se está bom para usar, pode esperar um pouco mais. Nem sempre, todo mês, pode se comprar uma roupa nova. Tem que saber administrar, tem que ter disciplina familiar. Então, corte de gastos. E nós temos que reduzir isso para um bom investimento nos nossos planejamentos. As pessoas e famílias que se disciplinam no planejamento doméstico acabam vendo os ótimos resultados que ele oferece a médio prazo e também a longo prazo. Irmãos, isso aqui é maravilhoso porque você vê pessoas que são ricas e que não conseguem administrar, caem em dívidas, porque não sabem justamente fazer isso aqui. E há pessoas que têm um salário mínimo e que sabem administrar bem, cortar recursos e conseguem comprar grandes coisas. Mas como isso? Por causa do planejamento financeiro, por causa da disciplina familiar. Ele sabe a hora de cortar os gastos e a hora de investir. E ele sabe abrir uma conta e reservar um dinheiro para outras coisas. E no momento certo, ter esse dinheiro para investir. É assim que se faz uma boa administração familiar. Disciplinando a família, cortando gastos e investindo na hora certa. O que nós aprendemos com isso, irmãos? A importância do planejamento financeiro. O planejamento financeiro é uma realidade bíblica e Jesus nos ensina a usar
os nossos recursos de maneira sábia. Primeiro passo, orar e levantar os gastos necessários. No segundo passo, na ponta dos lápis, rendimentos e gastos. Terceiro passo, disciplinar a família, corte de gastos. E assim ter sabedoria e entendimento para administrar os recursos que nós temos. E assim vamos diminuir o consumismo, vamos diminuir as dívidas e ter os recursos necessários para o bom andamento da família. Que Deus nos abençoe nesta caminhada, queridos. Vamos orar? Senhor, queremos que o Senhor venha trabalhar isso em nós, ó Pai. A saber administrar a nossa vida familiar, administrar os recursos financeiros que nós temos para o bom andamento da família e dos nossos recursos, para não cairmos em dívidas, para não cairmos no consumismo, não cairmos em gastar mais do que recebemos, mas sim administrar com sabedoria e entendimento tudo que entra dentro da nossa casa. Em tudo nós te louvamos e te adoramos. Oramos pelos enfermos, ó Pai, pelo Rio Grande do Sul, a reconstrução daquele estado, a reconstrução da família, a reconstrução de vidas ali, ó Pai. Derrama bênçãos sem medidas sobre cada um. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, hoje e sempre, e até amanhã, se Deus quiser.